Diante da grande repercussão de uma frase de Baby do Brasil à multidão no Carnaval de Salvador, que o apocalipse deve acontecer entre 5 e 10 anos, e Ivete Sangalo responder que iria macetar o apocalipse, que de acordo com ela própria, o significado seria "é quando você chega e bota para quebrar", gostaria de refletir com você sobre dois grupos que estariam presentes bem antes da volta de Jesus, muito bem representados nessas duas falas. Bem-vindo ao canal Palavra Viva. Se ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para ser avisado quando sair um novo vídeo. Não se esqueça de deixar seu gostei, assim você ajuda nosso canal a crescer e abençoa a vida de muitas outras pessoas que serão alcançadas e receberão também este conteúdo. O primeiro grupo se refere à ideia do apocalipse ocorrer entre 5 e 10 anos, e que nesse período a cantora afirmou que ocorreria o arrebatamento secreto. Em Mateus 24, versículo 4, Jesus disse: "Tenham cuidado para que ninguém os engane." Nesta fala já encontramos dois problemas de interpretação profética. Primeiro, a questão de marcar tempo para o fim. Veja o que está em Mateus 24, dos versos 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A Bíblia é muito clara que a volta de Jesus será uma surpresa. Em outra passagem, Jesus diz que a vinda do Senhor será como um ladrão à noite. Quando definimos data, teoricamente temos tempo para continuar em nossos pecados. E quando se aproximar a data, então aí sim vamos nos preparar e abandonar nossas práticas pecaminosas. Não é assim que Jesus ensinou. Precisamos estar preparados a todo momento. Hoje é o dia da salvação, como diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz: "No tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação." Até porque não sabemos quando será o dia da nossa morte. Pode ser a qualquer momento, e Salomão disse em Eclesiastes que os mortos não sabem coisa alguma, ou seja, o momento de arrependimento, confissão e mudança de vida deve ser agora. Não podemos deixar para depois. Outro ponto é com relação ao arrebatamento secreto da igreja. Essa interpretação foi inserida no meio evangélico no período da Contra-Reforma Católica, para tirar o foco do cumprimento profético que apontava o surgimento do anticristo na igreja romana para um momento futuro, criando assim uma linha de interpretação futurística das profecias. Infelizmente eles tiveram sucesso, e o protestantismo praticamente quase em sua totalidade segue esse tipo de interpretação. Um dos textos utilizados para a base dessa doutrina errônea é a continuação do texto que lemos há pouco, que dizia que a vinda do Senhor seria parecida com os dias de Noé. Vamos seguir com a leitura em Mateus 24:40, mas vamos ler até o 44 para você ver como se trata do mesmo contexto. Diz assim no versículo 40: "Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam." Eles se baseiam no verso 40
para dizer que um será levado ou arrebatado, e o outro será deixado aqui na terra para passar pela tribulação. Mas se você reparar no contexto, estamos falando de dilúvio, que nesse caso, o que é levado pelas águas, ou seja, são os perdidos. E os que são deixados são os que foram obedientes, ouviram a pregação de Noé e foram salvos na arca, e assim não foram levados pelas águas do dilúvio. Assim, Jesus continua reforçando a necessidade de estar preparado, comparando a um ladrão que vem à noite e não sabemos a hora. Para fechar esse primeiro grupo, leia comigo Mateus 24, 23 a 27. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus virá no tempo determinado por Deus, e não virá secretamente, virá com poder e grande glória, e todo o olho o verá. Por isso quero nomear aqui esse grupo de falsos profetas, um grupo que está ensinando doutrinas de homens, e não o que a palavra de Deus ensina. Precisamos estar atentos e colocar nossa esperança unicamente nas Escrituras, na palavra de Deus. O segundo grupo aqui, representado pela fala da Ivete, que além de dizer que iriam macetar o Apocalipse, também disse que iria macetar Jesus e que Deus é maior que Jesus e não deixaria isso acontecer. Tirando a parte da heresia de colocar Jesus como um Deus menor, não entraremos nesse aspecto, até porque isso vem de uma pessoa claramente longe dos caminhos do Deus da Bíblia. Aqui vemos uma classe de pessoas também citadas na Bíblia que estariam presentes pouco antes da vinda do Senhor. E gostaria de ler com vocês o que diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 3 a 7. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Só o texto é bem claro e autoexplicável, não é verdade? Mas quero atentar para alguns elementos aqui. Veja que são pessoas que abandonaram por completo as verdades bíblicas. Acreditaram que por não ter acontecido mais nada no mundo de extraordinário desde o dilúvio, assim acreditam que essas histórias são fábulas e querem mais aproveitar a vida em suas paixões, prazeres, vícios e zombam daqueles que acreditam na palavra de Deus. Interessante que Pedro cita novamente o dilúvio como Jesus fez, e a criação do mundo pela palavra de Deus. Duas verdades há muito tempo levadas a descrédito pela teoria da evolução nas universidades e escolas seculares. Mas Pedro diz que por essa mesma palavra usada na criação e no juízo do dilúvio, virá também para o dia do juízo final. Então vemos aqui nesta breve reflexão esses dois grupos, falsos profetas e os zombadores, ambos totalmente despreparados para a vinda do Senhor. Não deixe-se levar por nenhum deles, busque a palavra de Deus. Ela é sua única fonte segura. Como Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engane. Ore ao Senhor Jesus, peça que Ele te mostre a verdade. Se você tem dúvidas e não consegue entender, peça a Deus que mande pessoas sinceras e tementes a Deus para te ensinar, como fez Filipe com o eunuco no livro de Atos. Se esta mensagem te ajudou, ajude também aos outros.
Deixe seu like para a plataforma sugerir esse conteúdo para outras pessoas e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Deixe aqui embaixo também seus comentários. Termino com o texto de Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Um abraço e até nosso próximo vídeo.